Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus queridos, é o que a Bíblia diz sobre o sofrimento. Sofrimento. O que a Bíblia diz? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, se você não é inscrito neste canal, por favor, ajude esse canal a crescer. Desde já, eu agradeço então. Toca no sininho de notificações que essa plataforma, o YouTube, vai estar lembrando vocês de que eu tenho um vídeo novo praticamente todos os dias. Um vídeo isolado, pode ser um tema único, como correlacionado, que faz parte aí de um estudo sistêmico, tá bom? O seu like ou dislike e no rodapé o que você achou do tema, do que eu estou falando agora, do que eu vou falar para você. Tá? Apesar que eu já tenho quase 400 vídeos prontos e este que eu vou falar agora, esse tema, eu já tenho alguma coisa no canal para você. Então, se você se inscrever, você vai ter acesso aí a esses quase 400 vídeos postados. Tá bom, querido? Minha querida, vamos lá. Então, vamos aprender, mesmo que de forma resumida, mas eu quero dar para você aqui uma base escriturística sobre a questão do sofrimento e o que a Bíblia diz sobre isso. Então, vamos lá. De todos os desafios jogados ao cristianismo em tempos modernos, talvez o mais difícil seja explicar o problema do sofrimento, tá bom? Talvez seja esse o caso mais difícil, né? Para as pessoas entenderem, compreenderem e verem a razão lógica, né? Com relação ao que as escrituras dizem a respeito. Então vamos lá. Pode um Deus amoroso permitir que o sofrimento continue no mundo em que ele criou? Ou que ele formou? Como pode? Para aqueles que têm passado por grande sofrimento, que têm passado por situações adversas, que têm perdido muitas vezes tudo aquilo que conseguiram e até mesmo seus entes, né? Isto é muito mais do que uma questão filosófica, mas uma questão profunda, como um formato pessoal, né? E que tem aí um lado emocional e que pode mudar toda a fé de uma pessoa, de uma crença, tá? Então, como a Bíblia trata essa questão, então? Como é que as Escrituras dizem, falam sobre isso? Como ela nos apresenta essa causa, essa dor, esse sofrimento, essa circunstância, tá? Então vamos lá. A Bíblia nos dá alguns exemplos de sofrimento e alguns indicadores sobre a forma de lidar com isso. Será que a Bíblia realmente nos dá isso? Será que a Bíblia de fato nos dá um direcionamento? Vamos ver? A Bíblia é assustadoramente realista quando se dirige ao problema do sofrimento. Por um lado, a Bíblia dedica um livro inteiro, como por exemplo, como lidar com o problema, com uma situação. Este livro se trata de um homem chamado Jó. Então, quem já leu, para mim ter um entendimento melhor de Jó, eu precisei ler Jó na íntegra, tá? Eu precisei meditar, falar com Deus em oração, texto no contexto, para mim ter uma ideia sobre a questão de Jó, tá? Mas fui muito feliz porque hoje eu compreendo sim, tá? Então vamos lá. Então este livro, de fato, é talvez o único, né? Assim, que sobressai, que foi separado para mostrar uma cena no céu e que que fornece ao leitor um pano de fundo ao seu sofrimento, que traz uma história, um enredo, tá certo? Então vamos lá. Jó sofre porque Deus debateu com Satanás, mas até onde sabemos, Jó e seus amigos nunca estavam cientes disso, não tinham entendimento. Isso está no Velho Testamento. Jó faz parte do Velho Testamento, tá certo? Portanto, não é surpreendente que todos eles tenham sido ou tenham tido tanta dificuldade
para explicar o sofrimento de Jó de um ponto de vista ignorante, até que Jó finalmente descansasse na fidelidade de Deus, na esperança da sua redenção. Então Jó aí, quem não conhece o livro de Jó, né? Jó, um homem temente a Deus, que passou por uma situação bastante difícil e que tinha alguns amigos, e que naquele sofrimento que ele estava passando, os seus amigos, quando via ele naquela situação, cada um dava um parecer, mas nenhum deles, por mais exato, por mais próximo que fosse no entendimento e a razão, não sabiam dizer de fato o que era e como era. Por isso que você vai entender melhor agora para frente, tá? Nem Jó, nem seus amigos compreendiam aquele momento, a razão daquele sofrimento, tá? Então nem sempre nós entendemos e compreendemos as coisas que passamos, tá bom? Na verdade, quando Jó é finalmente confrontado pelo Senhor, Yahvé, Jeová, ele fica em silêncio. A resposta silenciosa de Jó não banaliza qualquer maneira ou dor ou perda tão intensos que suportou naquele momento em que ele estava vivendo de forma paciente. Uma vez disso, ela ressalta a importância de confiar nos propósitos de Deus em meio ao sofrimento, mesmo quando não sabemos que esses propósitos são. Então, muitas das vezes, o silêncio de Deus é a resposta. Como assim? Quando você confia na palavra, nas escrituras, o silêncio de Deus mostra para nós nas escrituras que devemos continuar e confiar. Continuar confiando. Então, o silêncio de Deus também é a resposta, que é confiar naquilo que ele já havia deixado escrito. E aí a gente vai caminhando, no final aprendemos que talvez nunca saberemos o motivo específico para o nosso sofrimento, mas temos que confiar em nosso Deus, porque Ele é soberano. Se você tem Deus na sua vida de forma pessoal, não religiosa, tá? Mas de forma pessoal, você precisa confiar. Essa é a verdadeira resposta ao sofrimento. Confiar. Eu sei que não é fácil, é um exercício, né? Assim como você for a uma academia e começar a fazer exercícios, tá? No início é muito difícil, até ir passando por alguns estágios, até você entender que você conseguiu vencer as suas limitações e aquilo que você achava que não era possível, tá? Dando aqui apenas um exemplo, tá? Então, vamos lá. Um outro exemplo da Bíblia, o que está na Bíblia, é a história de José, no livro de Gênesis, tá? José do Egito, tem até filmes, telenovelas, seriados, falando de José, que foi vendido como escravos por seus próprios irmãos, tá? No Egito, ele foi indiciado por falsas acusações e jogado na prisão como resultado do sofrimento e perseverança de José. Com a graça e o poder de Deus, José é mais tarde promovido, tá? Como sendo um governador do Egito, como sendo o segundo homem ali só abaixo do grande faraó, tá? Então, ele era ali o segundo homem de faraó, tá bom? E ele se encontra em uma posição para fazer provisão para as nações do mundo durante um período de fome, uma grande escassez. Então, José chegou ali como vice, né, digamos assim, do grande faraó. E ele trouxe ali para aquele lugar palavras de sabedoria, de entendimento, e fez com que, dentre daquela fome, naquele período aí de fome, uma média aí de uns 7 anos de fome, de grande fome, ele acabou ajudando a criar celeiros, a juntar comidas, sementes, e todos que viam a ele distribuía um pouco para o povo, inclusive ajudou até esses seus irmãos que um dia o venderam, tá? Que um dia tentaram matar, certo? Então, essa é uma mensagem de Gênesis 50, do 19 ao 21, tá bom? Não temais, acaso estou em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus
o tornou em bem para fazer com que vedes agora que se conserve muita gente nessa vida. Então, essa passagem aqui é uma passagem bem resumida, de Gênesis 50, 19 e 21, que já traz aqui um diálogo de José para com as pessoas, os seus irmãos e sua parentela. Por isso que se você for analisar Gênesis 50, 19 e 21, você vai entender melhor. É por isso que é necessário que você compreenda isso lendo na sua Bíblia, tá? Vamos lá, vamos adiantar. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e vossos filhos. Assim os consolou, ele falou de coração. Então aqui, como é longo, tá? Então foi as palavras de José aí com relação aos seus irmãos e sua parentela, que o fez mal, mas ele fez o bem. Então é bacana, porque trataram ele como mal, quiseram matar, venderam como escravos, mas ele chegou numa posição em que Deus estava com ele, lhe deu graça e sabedoria, e com essa atitude ele acabou perdoando os seus irmãos e ainda fornecendo alimento para toda aquela família, sua parentela, tá? Romanos 8, 28, agora no Novo Testamento, Romanos 8, 28, contém algumas palavras de conforto para aqueles que passam por dificuldades e sofrimento. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E em sua providência, Deus orquestra todos os eventos em nossas vidas, até mesmo sofrimento, tentação e pecado, para realizarem o nosso bem, tanto temporal quanto o eterno. Então Deus tem propósito em todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu beneplácito, a sua benevolência, segundo a sua presciência, segundo o seu dom eterno, né? Então Deus já havia chamado e escolhido os seus, tá? É mistério de Deus aqui, do Criador, tá? O salmista Davi suportou muito sofrimento em seu tempo, e isso reflete, foi colocado em poemas, né? Nos Salmos, por exemplo, Salmo 22, né? Ouvimos aí a angústia de Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Né? Então nós vemos aí essa passagem, porque havia um momento difícil na vida também de Davi, tá certo? Vamos um pouco mais adiante, vamos lá, para que eu não tome muito o seu tempo. Então, tudo isso que apareceu ou que aconteceu e que estão escritos, né, que estão ali nas escrituras para nós, tanto o caso de Jó, de José, de Davi e outros mais, estão nos livros, né? Eles estão escritos para nosso bem. Eu quero só adiantar aqui, ó, como é interessante, como Deus faz, ó. Na cruz, Jesus suportou o sofrimento e a vergonha do seu antepassado. Lembra que eu falei? Jó, José, Davi e outros mais, salmista, né? Salmista Davi. E aqui nós chegamos a Cristo, né? O que ele passou, o que ele suportou em nosso lugar, tá? Então, aquela vergonha, aquele sofrimento, aquela cruz era nossa, aquela situação ridicularizada, cuspida, era nossa. De fato, Cristo pronunciou as mesmas palavras com as quais Davi começa o salmo que eu acabei de dizer, Salmo 22. Está dentro do contexto, tá certo? Meu Deus, por que me desamparaste? Então, mesmo o salmista Davi, no Salmo 22, é aqui repetido através do Cristo, o Filho do Deus vivo, por que me desamparastes? Identificando assim com o sofrimento de Davi. Então, toda aquela zombaria, todo aquele estado de escárnio, tá certo? Então, você acaba vendo aí que houve sim na vida de todos esses homens, fora o que eu não citei ainda, tá bom? Não cabe nesse vídeo, um próximo vídeo, quem sabe, tá? Jó 9, de 33 a 35, depois você dá uma olhadinha, Jó 9, 33 ao 35, é importante essa passagem para a compreensão. E agora, para o finalmente, fechando aqui esse vídeo, nós entendemos que todo o sofrimento que foi experimentado por esses homens, pelos quais eles passaram, também se passa hoje, uns mais, outros menos. Cada um com a sua cruz, cada um com a sua dor, cada um com a sua missão, tá certo? Então o sofrimento faz parte, sim, da humanidade,
e Ele traz para nós com um peso de glória e só nos faz mover circunstâncias e situações. Muitas das vezes nós não aprendemos com as palavras, com os conselhos. Por isso, há uma permissão para que passemos por esses sofrimentos. Todos nós vamos passar. Todos nós, uns mais, outros menos, conforme o que se suporta disso, tá bom? Mas Deus é sempre conosco. Deus Emanuel, o Deus conosco para sempre. Deus abençoe a sua casa e sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, querido, minha querida? Deus abençoe poderosamente. Shalom, shalom, Adonai, e até um próximo vídeo.